boa noite, boa tarde, bom dia, porque você está vendo esse programa hoje, terça-feira, mas ele está na internet também, ele está no mundo todo. A gente está aqui no programa Cheque Mate, já passou grandes nomes aqui do empreendedorismo gaúcho, e eu estou com um prazer enorme de trocar essa ideia hoje com um grande parceiro nosso. Eu acho que foi um dos primeiros caras a acreditar no projeto aqui, quando eu precisei de um patrocínio 5 anos atrás, eu bati na porta dele, tá, eu te ajudo. Ali, mas não te ajudo sozinho, vou juntar uma turma aqui, né? Ele juntou uns 5, 6 ali, ele fez um projeto bem legal de eleições, e ele é um cara bem envolvido com a cidade. Daqui a pouco vocês vão conhecer mais a história dele, porque com certeza quem tem na faixa dos 30 já passou por uma balada dele também. Seja bem-vindo, Thiago Leite, tudo certo? Tudo bem, tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes aí da Porto Alegre 24 horas e a toda a galera aí. Todo telespectador agora, né? Então, aberto, né? Isso aí, parabéns, parabéns. Tiagão, Thiago, para quem não conhece, ele é dono da leiteria, né? Tem um número de 639. 639. Leiteria 639. É um dos restaurantes, acho que mais requisitados de Porto Alegre hoje. A gente passa ali, tem filas e filas na frente. Tem um café da tarde maravilhoso. Thiago, quero que conte um pouco da tua história, do empreendedorismo, como é que surgiu até chegar à leiteria. Olha, Diagão, tem uma longa história, né? Uma longa história. Eu sou do interior, né? Vim para Porto Alegre muito cedo, né? 14 para 15 anos de idade, e para tentar a vida, né? Família humilde no interior, agricultores, e vim para Porto Alegre para trabalhar em mini mercado, né? Repositor de mercadoria, trabalhar em mini mercado, tentar a vida, né? E ali foi que tudo começou, né? E ali eu virei padeiro, virei confeiteiro, virei açougueiro. Eu sempre, Diego, tive comigo, eu não perco oportunidades que a vida me dá. Nunca. E a minha vida toda foi assim. E até meus 17 anos eu virar gerente do mercado. Com 19 anos eu comprei meu primeiro mini mercado. Aí ali onde eu trabalhava 20 horas por dia. Fazia ceasa, então como se falava de manhã, 3 da manhã. 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. A ceasa não era como é hoje nos mercados, que ela é alguns dias de madrugada, né? Ela era todos os dias de madrugada. Então eu acordava todo dia 4 horas da manhã e ia dormir meia-noite. Ou seja, 20 horas por dia. Trabalhando. Com meus 19 aos 20 anos de idade. Então, nunca foi fácil, né, Diego? Nunca foi fácil. Sempre foi muito trabalho, sempre foi muita correria. Sempre foi sorte junto com muito trabalho. Porque ou trabalho com sorte. É as duas junto, né, Diego? Porque tu falar em sorte, eu não acredito em sorte somente sem muita dedicação, né? Sem abrir mão, né? Principalmente do tempo, né, Diego? Eu tenho uma coisa comigo que eu o tempo todo tento levar para gurizada que trabalha comigo, tudo. Digo, gente, o crescimento no nosso segmento, pelo menos, eu vejo que o crescimento ele está atrelado a uma troca pelo tempo. Quando a pessoa entende que o crescimento dela, ela vai ter que abrir mão, muitas vezes, de momentos com a família, ela vai ter que abrir mão de sábados, de domingo, feriados, enfim, férias, tudo isso. Quando a pessoa entende isso, começa o processo de evolução, começa realmente o processo de crescimento dela. E para mim isso foi muito claro, Diego. Desde que eu vim para Porto Alegre com 14, 15 anos de idade, eu queria ser alguém na vida, eu queria crescer, eu queria ser alguém, eu queria ter condições de dar uma vida digna para minha família, ainda muito novo, mas eu sempre fui muito dedicado quanto a isso. Então com 19 abri meu primeiro mini mercado, com 23 coloquei meu segundo mini mercado. Mas essa transição ali, começou lá como empacotador, depois padeiro, e aí tipo assim, tá, beleza, eu vou dar o tiro, vou dar esse vou arriscar tudo, né? Porque tem um cara que vive de risco, Thiago, daqui a pouco a gente vai entrar nesse verso. Mas esse foi o teu primeiro grande passo. O que acontece, né, Diego? Como eu falei, eu cheguei, um menino do interior, sem experiência nenhuma, né? Sem experiência nenhuma, vamos que vamos, e vamos aprender e vamos fazer o melhor que a gente pode, né? E aí, assim que as coisas foram acontecendo, né? Como eu disse, a primeira oportunidade que eu tive na vida foi quando eu tinha 15 anos na época,
foi quando um confeiteiro do mercado que eu trabalhava, o confeiteiro se aposentou. Opa, E aí e abriu uma oportunidade para mim. Só que eu não sabia fazer nada disso, eu não sabia fazer torta, eu não sabia fazer nada disso. E eu vi ali uma oportunidade, eu não tinha dinheiro, eu falei pro meu patrão, cara, tu me ajuda a fazer um curso, eu vou fazer um curso e eu vou tocar esse negócio. Te qualificar dentro da empresa. Exatamente, isso eu fui fazer um curso na casa do padeiro, lá na Cis Brasil, isso com 15 anos de idade, nós estamos falando há 20 e poucos anos atrás, né? Não é muito, né? E aí o que acontece? Eu fui lá fazer e eu aprendi a fazer os negócios e eu virava as noites trabalhando, Diego, eu virava as noites trabalhando e não era pelo salário, era porque ali eu tava sendo reconhecido, ali eu tava sendo alguém. E eu acho que ali começou a minha vida. Ali começou o primeiro gostinho, Diego, de dizer assim, ó, tu abriu um mercado no outro dia de manhã, tu abriu um negócio e as pessoas diziam assim, ó, caraca, quem é que fez isso aqui? Pois afinal, nós tínhamos um confeiteiro afamado, vamos dizer assim, que trabalhava lá há muito tempo, e o cara, modéstia à parte, trabalhava muito bem. E eu, moleque, né, as pessoas abriam o mercado de manhã e as pessoas olhavam, o que é isso aqui? Quem fez isso aqui? Pô, foi o Thiago. Aquele gostinho eu nunca vou esquecer, sabe? E ali foi o começo de tudo. Tipo, eu quero ser referência no que eu faço, eu quero ser lembrado, eu quero ser, sabe? E aquilo foi o começo de tudo, né? E ali foi só, né? E ali foi da confeitaria, depois aconteceu... Tu vai abrir teu mercado. Eu quero fazer essa transição. Essa do mercado. Essa aí, eu vou empreender, eu vou deixar de estar com o meu patrão. Como é que tu teve a tua primeira grana? Porque tu tem um salário fixo, te endividou, foi no banco, o pai mandou dinheiro, a mãe mandou dinheiro, sabe? Como é que foi essa parada assim? Essa de abrir 19 anos, né? Então eu já estava há um ano, mais ou menos, dos meus 18 para os 19, eu estava gerente desse mercado que eu falei. Sim. Então ali eu tinha juntado uma grana, mas quase nada, entendeu? Um dinheiro muito baixo, né? O juntar era muito pouco, né? Depender, né? Era muito pouco, né, Diego? Mas enfim, na época, Diego, eu consegui um valor emprestado. Eu dei um valor de entrada, que é o dinheiro que eu tinha, juntei tudo que eu tinha e dei, que era muito pouco, como se diz, e depois eu consegui uma grana emprestada com uma mulher que trabalhava comigo, que é a Tude, que eu nunca vou esquecer, entendeu? E com a minha irmã, que são duas pessoas que me ajudaram muito no começo, né, que acreditaram em mim. E, Diego, eu sou um cara que... tudo que eu posso pregar sempre, eu prego para as pessoas ter o nome limpo, tipo, o teu nome vale mais do que dinheiro. Teu nome vale mais do que dinheiro. Sempre foi na minha vida, foi isso, sabe? E naquela época, elas me emprestaram essa grana e eu era apenas um menino. Eu podia quebrar e eu não tinha nem como devolver esse dinheiro para elas. Como tu disse, veio dinheiro de família. Não, minha família é família humilde do interior, não tinha condições de me ajudar nesse formato. Eu tive duas pessoas que acreditaram em mim, que foi a Tude, né, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, por mais que hoje não tenho grandes contatos com ela, tenho um carinho muito grande, e uma das minhas irmãs me ajudaram nisso, né? E eu trabalhei, só que elas me emprestaram esse valor e eu pagava na época juro de poupança dobrada, que é o valor que eu pagava para elas desse valor que eu fiquei devendo. E eu trabalhei em um ano, Diego, eu paguei esse valor que eu devia para elas. Só que, como eu disse, eu trabalhava 20 horas por dia. 20 horas por dia. Todo santo dia. A gente ia para Ceasa 4 horas da manhã, a gente chegava, abria o mercado às 7 horas, trabalhava até às 10 horas da noite, 10 horas da noite nós fechava e ia repor mercadoria nas prateleiras até meia-noite. Nisso nós colocava algo no forno para comer, enfim, tipo, cara, é uma vida de superação. Então sempre foi assim, Diego, sempre foi assim. Hoje muitas vezes as pessoas olham e tipo, pô, tu tem a leiteria, tu tem alguns negócios, enfim, e acha que as coisas foram fáceis, né? E nunca foram, né, Diego? Sempre literalmente foram... aquele assim, porque a gente não pode ter vergonha de falar as coisas, tá? No programa Checkmate por causa disso. Tá rico. Tá, não tem problema dizer também, tô rico. Sim. Mas assim, o que foi construído no caminho é uma coisa que as pessoas não conseguem enxergar, né, Thiago? Porque olhar o Thiago de hoje é fácil. Sim, empreendedor que liga e diz, tô chegando na minha empresa e tal. Você é um cara que bota a mão também, que eu sei. Sim. Mas assim, essa questão de estar dormindo meia-noite, acordando 4 da manhã, tem que ir pra Ceasa, e não é fácil. Eu já fiz Ceasa de madrugada. Sim. É chuva, é frio, é tudo, é cara tentando te enrolar lá, né, Thiago? Inverno, Diego, tu imagina 4 horas da manhã, inverno,
temperaturas muito próximas a 0 grau, muitas vezes chovendo, e tu lá na Ceasa carregando saco de batata, saco de tomate nas costas. A realidade é essa. E a batata, quando tá estragada, ela tem um cheiro horroroso, Thiago. Enfim, né, Diego, né, sempre foi uma história de superação e de muito trabalho, né? Sempre foi nesse formato. Né? E aí, depois tu vai abrir o segundo mercado? Aí depois, com 23 anos, né, Diego, eu já de correria e muita coisa, eu abri o meu segundo mini mercado, né? Segundo mini mercado, segunda loja. E aí, cara, mesma correria, mesma de sempre, o mesmo, né, a mesma dedicação, vamos dizer assim, de sempre, né? E aí depois, mais à frente, veio o próprio Rosário, né, que é a balada que tu falou aí também, né? Eu quero saber o Rosário. Assim, que o Rosário era a balada da cidade, né, Thiago? Rosário foi uma história... vamos lá, Diegão, eu sempre trabalhei muito, tá? Sempre trabalhei muito. Não, mas veja bem como são as coisas. Olha só, é engraçado que eu vou falar agora, tá? É engraçado que eu vou falar agora. O que acontece? Eu sempre trabalhava muito, sempre trabalhei muito. E aí o que acontece? Eu não tinha tempo para ir pra balada. Não tinha tempo para ir pra balada. E aí, num determinado momento, eu tava com os negócios já andando um pouquinho melhor e tal, esse tipo de coisa. E eu fui jogar futebol na Argentina com um clube que tem em Canoas chamado Palestra Itália, que é uma turma de amigos que tem, né, esse time chamado Palestra Itália de Canoas. E nós fomos pra Argentina, pra Rosário, na Argentina, jogar futebol. E eu me encantei com a cidade de Rosário. Me encantei. Uma cidade universitária, uma cidade linda, com uma balada pulsante. Cidade joga o de Maria hoje, né? Uma cidade pulsante, sabe? Com a noite muito viva. E naquilo eu recém tinha ficado solteiro. E eu sempre tive vontade de botar uma balada. E sendo bem sincero, Diego, eu olhava assim e digo, poxa, na balada, sei lá, vamos lembrar agora de questão de tempos atrás, assim, mas eu olhava, tipo, uma long neck, vamos dizer assim, eu pagava, sei lá, R$4 e vendia a 16, 18, alguma coisa assim, sabe? Sim, 12, é 12. Que seja. E aquilo me chamava muito a atenção, Diego, porque eu acostumado com mini mercado, que a margem é muito apertada, e eu olhava aquilo e digo, meu Deus do céu, isso aqui é um negócio... eu tenho uma lacuna muito grande aqui de fazer negócio aqui, sabe? E eu olhava aquilo e me chamava a atenção. Só que eu nunca, sempre namorando, como é que tu vai explicar pra uma namorada que tu vai abrir uma balada? Não fecha, não dá, entendeu? Né? Esses dias a tia Carmen foi pra rádio, falou, essa amiga do Diego do 24 horas, e minhas olhou assim, como assim? Minha amiga, pô. Como é que vai explicar que vai ter uma balada, né? E aí não tinha como. Só que aí, detalhe, eu fiquei solteiro naquele determinado momento, e fui fazer essa viagem junto com essa gurizada jogar futebol na Argentina. E chegamos lá e a galera foi curtir a noite, enfim. E eu adorei aquilo e voltei com aquilo na cabeça. E eu voltei com aquilo de duas formas. Uma, porque já era muito tempo que eu curtia, aquilo oxigenava na minha cabeça. E outra, que eu fiquei solteiro e eu tipo assim, eu fiquei solteiro agora e eu não quero voltar e eu quero fazer algo pra vida que segue. Vida que segue. Mais ou menos isso também. E aí, veja bem. E aí, cara, é a teoria da conspiração, como se diz, né? E aí eu botei na cabeça que eu iria ficar solteiro, eu botei na cabeça que eu iria curtir um pouco a vida, afinal, sempre foi uma vida de muito trabalho. E eu cheguei de volta dessa viagem pra Argentina e pra Rosário, e alguns dias depois, os caras me ligaram, Thiago, eu tenho um negócio assim, ó, que é uma baladinha lá, que era meio que um restaurante, e os caras querem vender. E eu disse, cara, que loucura, olha o universo. Olha o negócio trabalhando, né? É a teoria da conspiração, como se diz, né? E eu disse, cara, 3, 4 palavras que eu conversei com o cara, eu fechei o negócio. Eu digo, caraca, agora eu vou virar dono de balada, né? E, cara, como tudo... De padeiro, dono de balada. De padeiro, açougueiro, tudo é dono de balada, Diego. E foi isso que aconteceu, meu. E lá eu dei um all-in, tá? Lá eu joguei todas as minhas fichas, tudo que eu tinha
juntado de grana, lá eu dei tudo dentro daquela balada. Ou seja, quando eu comprei o negócio, eu chamei arquiteto e a gente quebrou todo o negócio. Estou quebrando aqui. E eu, mais ou menos isso. E... Vou abrir uma balada aqui. Meus níveis de bateção. E aí o que acontece? Diego, como tudo que é negócio que eu boto a mão, eu tento dar o meu melhor, eu tento fazer o melhor, eu tento, sabe? E eu entrei naquela obra da balada com a ideia de fazer uma obra e no final a gente fez 3 vezes o tamanho da obra que era para ter feito, entendeu? E na verdade, cara, eu acho que foi isso, acho que esse é o segredo, na verdade, quando tu entra nos negócios, é tu te dedicar e te jogar de cabeça, né? E o Rosário, ele virou a balada da cidade. Rosário durante muito tempo foi um lugar muito bem frequentado, cara, domingo de noite era uma loucura, né? Não sei se tu lembra, domingo de noite, filas até na esquina, Domingão Sertanejo. Rosário, mas eu ia com os amigos às vezes, sabe? Mas assim, virou a balada da cidade, porque era na noite e eram umas festas legais, uma mulherada linda, né? E também no domingo também era sempre assim, né? E aí tu tinha balada da cidade, e como é que tu interagiu com isso? Cara, aí, olha só, Diego, aí olha como são as coisas. Aí nessa época eu continuava com os mercados, eu tinha balada, e aí 2 anos depois, a balada, então eu tava junto, os 2 mercados e mais a balada. 2 anos depois que eu tava tocando a balada, chega um cara e me oferece o mercado que eu vim para Porto Alegre trabalhar. O que te dá oportunidade. Ou seja, surgiu a oportunidade de eu comprar um negócio que eu tinha vindo para Porto Alegre trabalhar, onde eu fiz a minha história lá dentro, onde eu era repositor de mercadoria, onde eu fui confeiteiro, onde eu fui padeiro, onde eu fui açougueiro, onde eu aprendi tudo. Aonde eu aprendi a ser empresário, Diego. E por que eu digo que lá que foi o momento onde eu realmente me achei? Foi empreendendo no CNPJ do outro. Veja bem, hoje as pessoas muitas vezes, Diego, quando tu tá trabalhando de empregado, tu acha, infelizmente grande parte dos profissionais pensam dessa forma, o negócio não é meu. Só que ali foi a melhor fase da minha vida, por quê? Porque ali eu tava empreendendo no CNPJ do outro sem ter custo nenhum. Sem ter passivo, sem ter problema nenhum. Ali eu tava trabalhando dentro de um CNPJ, mas eu tava aprendendo tudo. Do CNPJ. Ali eu tava aprendendo tudo sem ter passivo nenhum, sem ter nenhum problema. E eu aprendi tudo isso lá dentro. E aí apareceu a oportunidade de eu comprar esse mercado. E aí eu comprei esse mercado. Ou seja, ali foi um misto de negócio, vamos dizer, de oportunidade de negócio, com uma realização pessoal, Diego, de dizer assim, do menino que veio do interior, com uma mão na frente e outra atrás, como se diz, né? E veio para tocar, e aí eu tive a possibilidade de comprar o negócio, e eu comprei o negócio. E existe esse negócio até hoje. Entendeu? Hoje não é mais meu. Eu vendi ele porque aí logo depois, Diego, o que acontece? Aí eu não consegui mais, porque eu não tinha sócio. E aí eu tava com 3 mercados e mais uma balada. Uma balada. E o sono não tinha. E aí o que acontece? Aí chegou uma hora que eu não tava mais aguentando. Chegou uma hora que eu digo, não consigo mais, entendeu? E aí eu tava com negócio de dia, negócio de noite, aí eu tava, né, não consegui mais. Aí eu vendi uma parte dos mercados, dos 3 lojas, acabei vendendo 2, acabei ficando com uma só. Um mercado e uma balada. Só que aí o que acontece? Quando eu abri o Rosário, Diego, eu tinha a parte gastronômica dele, que era uma parte que eu ainda não tinha, que é a parte de restaurante. Que o Rosário tinha uma cozinha muito boa. Quando a gente abriu o Rosário, a gente tinha uma cozinha maravilhosa. E ali eu aprendi a tocar a parte gastronômica, digamos assim. Mas, Thiago, ser dono de balada é muito problema ou é bom? Não, Diego, o que eu vou te dizer? Vamos lá. Não existe negócio que seja que sejam só flores, vamos dizer assim. Como todo negócio, ele tem os prós e os contras, ele tem as dificuldades, tem as coisas boas, vamos dizer assim, e tem os desafios, né? E, cara, eu nunca tive problema. Eu sempre toquei o Rosário como uma empresa séria. Eu nunca tive o Rosário somente como uma balada, né? Que infelizmente uma parte dos empresários que vão pra noite abre a balada e ele se deslumbra, né? Porque a balada ela tem glamour, a balada ela tem tudo esse tipo de coisa. E é muito fácil de se perder. Muito fácil de se perder. Caralho, todo mundo é teu amigo, tu é o cara mais conhecido, tu é tudo. Então é muito fácil de se perder.
Só que eu nunca tive isso, né, Diego? Tu me conhece há muitos anos e sabe que eu tenho uma coisa que eu sempre fui humilde e é uma bandeira que eu levanto e acredito que a humildade, ela é tudo no ser humano, né? É tu ser humilde, é tu ser simples, é tu não, né, te deslumbrar com as coisas, né? E comigo a balada sempre foi nesse formato, então eu sempre toquei ela com seriedade. E, no entanto, que a gente ficou praticamente 9 anos e, né, e sempre foi um negócio maravilhoso. E eu apenas parei, e quando eu decidi migrar da balada do Rosário para a leiteria, na verdade, foi muito mais por uma opção pessoal minha, onde aí eu já tinha nascido os meus filhos, né? Onde eu já estava numa fase diferente, com criança pequena, com todo esse tipo de coisa, né? Então, eu digo, cara, isso foi um momento maravilhoso da minha vida, foi um negócio maravilhoso, mas que ele começou a não fazer mais tanto sentido para mim, né? Então, casado, pai de família, aquela coisa toda, com negócios de dia, então tava me tirando um pouco o foco, né? Então foi uma coisa pensada, né, pra gente migrar, né? Eu sei muito bem o caminho que tu fez, porque eu vi acontecer, mas a nossa audiência também vai querer saber, porque agora tu mexeu com nostalgia e breu de muita gente agora, tipo assim, pô, lá, peguei aquela gatinha lá, casei lá, conheci a mãe do meu filho lá, sabe que tem isso, né? Diego, tu não tá entendendo a quantidade de pessoas que me encontram e falam do Rosário. E dá uma saudade muito grande. Eu tenho certeza que a galera que está nos assistindo aqui, nos escutando, enfim, cada um vai lembrar de momentos lá dentro. E eu já tive situações de ser convidado para levar a aliança do casamento. Ah, lá eu conheci a mãe do meu filho, da minha filha, lá minha esposa. Muitas histórias. É muito legal isso. E aí tu falou que ali, dentro do Rosário, o espírito empreendedor, gastronomia. Tu aprendeu gastronomia dentro do Rosário. Exatamente. Então tu vê. Eu tenho certeza que tu vai chegar na pergunta depois da leiteria, isso, de quando aconteceu a leiteria, né? A leiteria, justamente, veja bem, o que é a leiteria? A leiteria, ela é padaria, a leiteria, ela é confeitaria, a leiteria é restaurante, e lá no começo, quando eu abri, ela era um mercado também. Quando eu abri a loja da Venâncio, a gente tinha tudo, Diego, tinha tudo, das coisas básicas, de um mini mercado, de um Melita, um detergente, tudo de um mini mercado, sabe? Só que quando a gente foi abrir a loja da Venâncio, a matriz, a gente ficou um tempão, porque assim, Diego, ó, tu vê que nada é por acaso. Nada é por acaso. Quando eu fui abrir a leiteria, olha como aconteceu a leiteria exatamente. Eu tava lá no Rosário, então conhecia muita gente, batendo papo. E tu lembra que eu falei que eu fui fazer um curso de confeitaria quando eu trabalhava na Cis Brasil? Lá, eu era um menino envergonhado, Diego, menino do interior, eu tinha vergonha de falar, eu tinha vergonha do meu sotaque, eu tinha vergonha de me vestir, eu tinha vergonha de tudo. Menino do interior, tímido. E eu fui fazer esse curso lá, e tinha umas 40 pessoas fazendo esse curso, e era farinha Motasa, uma marca de farinha, e os caras que estavam fazendo todo aquele curso. E olha só, Diego. Quer mais um café? E lá, eu quero mais um cafezinho. Café na minha é bom. E lá, Diego, olha que maluco, e lá, os caras usaram um ponto comercial como referência, como um case de sucesso, que era o ponto do taxista. Lá nesse curso. Que eu era um menino de 15 anos de idade fazendo esse curso e os caras usaram um case, um lugar que era um case de sucesso, que era o ponto dos taxistas, que era onde? Na padaria aqui na Venâncio Aires. Na tua. Aonde é a leiteria hoje. Só que veja bem, olha só, e aquilo marcou na minha cabeça, eu fazendo o curso, pensando assim, cara, que legal, meu, tu imagina, os caras estão sendo usados aqui, nessas 40 pessoas aqui fazendo esse curso, os caras estão sendo usados como referência, que legal, será que um dia eu vou ser referência de algo, sabe? Será que algum dia, olha que legal, sabe? Para aquele menino. E aquilo marcou a minha cabeça. Beleza, e passou anos e anos e anos, e eu tô lá no Rosário trabalhando, um dia, chega o Marcelo, que era o dono desse negócio, era o dono atual daquele negócio, me oferecendo. Thiago, na verdade nem foi o Marcelo, foi um amigo nosso em comum que chegou oferecendo, Thiago, sabe aquela padaria ali? E o cara quer vender. O cara quer vender aquela padaria. E aí passou um filme na minha cabeça, né, Diego? Porque aquela padaria que foi usada no meu curso, quando eu era um menino, lá fazendo um curso de padeiro e confeiteiro lá, e os caras usaram aquele ponto como referência, e aquilo ficou na minha cabeça, só que tu imagina 20 e poucos anos depois, Diego. 20 e poucos anos depois, o cara veio me oferecer aquele ponto. E aquele ponto estava defasado, completamente destruído.
Só que aquela imagem na minha cabeça, ela tava muito viva, e eu disse, cara, aquele ponto é um negócio maravilhoso, aquilo vai ter que ser meu, aquilo, sabe? E veja bem, eu fui lá, Diego, eu fui lá olhar o negócio tava demolido, destruído, esse ponto aqui na Venâncio, né, tava destruído. E eu cheguei lá, o cara me pediu um valor, eu disse pra ele, não tem como, e fui embora. E aí passou uns dias depois, esse amigo em comum chegou lá no Rosário e disse, na balada lá, enfim, no pub, né, e disse assim, Thiago, o que tu quer dar naquele negócio? Eu lembro como se fosse hoje. Eu digo, não, meu cara pediu muito dinheiro. Não, o que tu quer dar que eu vou organizar esse negócio pra ti? E eu disse, cara, eu tenho um carro. Eu tinha um Passat CC na época. E eu disse, eu tenho um carro. Se quer a chave do meu carro, eu dou o meu carro. Pelo aquele negócio. Só que tava destruído. E o cara foi embora, me ligou outro dia e disse assim, Thiago, tá fechado o negócio. E eu fui pra lá. E olhei pra lá e digo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso aqui, cara? Que fechei o negócio, comprei o negócio, o que eu vou fazer com isso aqui? Tá demolido, cara, tá demolido, meu Deus do céu. O que eu vou fazer com isso aqui, cara? E olha só, eu fechei as portas do negócio, Diego. Eu comprei o negócio, fechei as portas do negócio e eu fiquei 1 ano e meio fechado. Pagando aluguel, fechado. Tentando entender. E nisso, olha como é que é a preparação das coisas. Por isso que nada as coisas não são, nada é por acaso, Diego. Aí, assim, ó, eu comprei aquele negócio em junho de 2016. Eu dei o carro em junho de 2016. E eu peguei e fechei as portas. E até final do ano pensando o que eu vou fazer, o que eu vou fazer com aquilo, o que eu vou fazer com aquele negócio, e eu não posso entrar para fazer um negócio. Por um lado eu pensava, poxa, eu tô pagando aluguel nesse negócio. Por outro lado eu pensava, não adianta eu querer abrir, que aí teria que abrir rápido, né? Sim. Pô, tô pagando aluguel, tem que abrir alguma coisa rápido. Por outro lado eu pensava, porra, eu não posso botar meu nome em algo que não vai ser legal, que não vai ser algo, sabe? Eu não posso simplesmente abrir as portas naquele formato que tava. Tu não se conformou a errar. E fracassar. Diego, eu fiquei meio ano fechado e aí eu comecei a fazer um curso em São Paulo. Na virada do ano eu descobri um curso da ontopsicologia que estava rolando em São Paulo, na FOI, em São Paulo. Um curso que ele era, vamos dizer assim, um Empretec do Sebrae. O Sebrae tem um curso muito bom que é o Empretec. E ele é um curso nessa linha, só que é um curso potencializado, vamos dizer. Ele é um curso todo ministrado por empresários. Por grandes empresários em São Paulo, aonde tu tem que, a base é a mesma do Empretec, onde tu tem que desenvolver a tua própria empresa. Sim. E nisso eu fiquei quase 1 ano em São Paulo fazendo o curso. E desenvolvendo a minha própria empresa. E desenvolvendo o que é a leiteria. Então, eu ia pra lá uma vez por mês, sexta, sábado e domingo, e a gente ficava imersão só desenvolvendo esse projeto. Só desenvolvendo o projeto. E nada mais é o que a leiteria, no começo dela, principalmente, ela foi a base de tudo que eu tinha feito. A gastronomia, que eu peguei lá no Rosário, a parte de confeitaria, a parte de padaria, toda essa parte 20 anos atrás. Então foi uma junção de todo o meu expertise de negócio. Isso foi a base do começo da leiteria. E aí, veja bem, eu peguei ela em julho, não lembro direito, de 2016, e eu fui abrir a leiteria no dia 10 de outubro de 2017. 1 ano e meio pagando aluguel para startar a leiteria. E aí, cara, foi uma explosão desde o começo, né, Diego? Foi uma surpresa agradável. As pessoas esperavam muito, porque sabia que estava acontecendo algo ali, e foi muito tempo de obra, foi muita coisa, sabe? Leiteria, óbvio, por causa do teu nome, e também do mercado, deve ter tido alguma coisa assim. O nome leiteria, Diego, ele saiu exatamente, olha só, nesse curso que eu estava fazendo em São Paulo, e chegou no final, a minha arquiteta estava fazendo o projeto todo, e eu tava lá apresentando pra toda a galera. E era um curso paulada, Diego. O que eu quero dizer paulada? Muito puxado. Era um curso que tu apresentava, né? A gente vinha pra cá e ficava estudando e fazendo um monte de coisa, e a gente chegava de volta no curso e os caras olhavam pra gente e diziam assim, tá ruim, tá horrível. Não tá horrível, tá péssimo. Tu não vai... Pô, eu tinha ficado o mês inteiro trabalhando em cima do negócio, e os caras chegavam lá e te davam na cabeça, meu. Dizia pra ti, ó, tá horrível o teu projeto. Tu não vai te criar no mercado nesse formato.
entendeu? Cara, a galera chorava. Diego, tu não tá entendendo, a galera chorava. Era sonhos. muito puxado, muita gente. A gente começou o curso com 40 e poucas pessoas, a gente acabou em 12. Meu Deus. Porque a galera dava... Pagar pra tomar porrada, pô. Exatamente isso, Diego, exatamente isso. E por isso, e talvez é por isso que o projeto ele veio tão forte, porque ele foi um negócio que não foi feito do nada. Teve muito penso, teve muito trabalho, teve muito não, teve muito, pô, esse projeto tá muito ruim, sabe? E os caras não usavam meias palavras pra dizer que tava ruim. Ruim é ruim. Entende? É ruim. E tu não vai te criar no mercado nesse formato, entende? Então ele foi um curso de grande valia. E no final, estava apresentando o slide do meu projeto para toda a galera, e a professora Josiane Barbieri, tá, que era uma das profissionais, né, empresárias que estavam ministrando todo o curso, ela olhou todo o meu slide, e lá no final, estava escrito lá assim, eu estava com algumas opções de nome. E como o meu sobrenome é Leite, a minha arquiteta botou no final lá que o nome seria tipo assim, é um projeto do Thiago Leite e é uma mistura de padaria, confeitaria, gastronomia, tudo tipo. Então é uma leiteria. O Thiago Leite, que é uma leiteria. E botou no final. E chegou no final do slide, assim, a gente apresentando, e disse assim, gente, olha só, um dos nomes era para ser Velho Casarão, outro nome era para ser Castanha com Leite, tinha várias opções ali. E não era leiteria primeiro. E no final tava lá leiteria por ser um projeto meu. E a professora Josiane Barbieri olhou, né? Que é uma grande profissional aí, que trabalha hoje dentro do Recanto Maestro, né, em Santa Maria, e ela olhou e disse assim, leiteria, digo, Thiago, por que vocês estão olhando aqui, ó, tipo, cara, leiteria é a base, leiteria é o DNA desse teu projeto, não é Castanha com Leite, não é Velho Casarão, não é nada disso, cara, é o DNA do negócio, é leiteria, é o teu nome, e isso aqui é a base do negócio, sabe? E aí eu voltei de São Paulo e comecei a conversar com uma galera, digo, gente, olha só, leiteria. Cara, e o negócio foi unanimidade, todo mundo, cara, leiteria, um negócio que ele causa a curiosidade das pessoas, ele é um nome muito forte, ele é um nome com personalidade, esse é o nome, e foi unanimidade. E aí que surgiu, de fato, o nome leiteria. E aí a gente colocou o 639, que era o número, né, para ficar um nome composto, leiteria 639, que é o número da rua na Venâncio Aires, né? Porque a primeira vez que me convidaram, foi o Politano que me convidou para ir, vamos lá na leiteria almoçar. Eu, tipo, sim, almoçar numa leiteria, não faz sentido nenhum pra mim. E aí eu disse, poxa, vamos, né, convidar para comer, gordinho, pra comer, o cara vai, né? Aí eu olhei assim, que comida maravilhosa, não sei, né? Aí eu fui ver o ticket, não era um ticket muito barato também, mas eu pensando assim, o valor ele paga a comida, porque tem lugar que tu paga caro e come mal, né, Thiago? E tem lugar que tu paga o valor que tu come. É que, Diego, é justo, né? Hoje, assim, ó, depois de tantos anos trabalhando nesse ramo, tá? É aquele velho ditado, gente, não existe almoço grátis. E quando se fala em preço, muitas vezes as pessoas acabam confundindo um pouco, sabe? Porque, Diego, não existe tu entregar a melhor qualidade do produto pelo menor preço, não existe. Não existe. E a gente sempre priorizou o quê? De tentar trabalhar com o melhor preço dentro da qualidade do produto que tu entrega. E a gente sempre tá no nosso DNA da leiteria e dos negócios que a gente abre, Diego, sempre entregar o melhor insumo. Sempre o que melhor tem no mercado é o que a gente tenta trabalhar. Automaticamente o melhor insumo do mercado, ele custa mais caro. E muitas vezes as pessoas confundem isso, entende? Então tu quer muitas vezes, mas lá é mais barato. Eu digo, cara, tá tudo bem. A gente não tenta discutir em relação ao mais caro ou mais barato. Eu disse, eu entrego melhor qualidade de insumo, né? E aí a gente tenta entregar o preço mais competitivo possível dentro da qualidade do insumo que a gente está entregando, né? Esse tá no nosso DNA, entende? Então a gente procura não competir em questão de preço. Nós entregamos o nosso valor da melhor forma possível, entendeu? Prezando sempre a qualidade. E garante o produto. É o que a gente sempre tenta, né, Diego? Garantir o produto é importante. Por causa que eu falei, não é um ticket muito baixo, mas é justo, porque a comida é muito boa. O almoço é muito bom, o café da tarde é muito bom. É atendido por uma pessoa na porta que te dá bom dia, e tu vai embora com a pessoa dizendo volte sempre. E esse detalhinho também, tu planejou ele ou tu foi introduzindo ele? Diego, a matéria humana, ele é hoje talvez o maior desafio que a gente tem dentro dos negócios. A gestão de pessoas, a matéria humana, né?
A gente tem uma nova geração que vem com uma cabeça completamente diferente, né? Que a gente tem que entender a nova geração, entende? Tu conseguir fazer essa gestão de pessoas para que eles entendam os valores da empresa, ele é sempre o nosso maior desafio. Entende? A gente está o tempo todo conversando com a galera, são reuniões semanais, diárias, conversando, explicando o que é importante, o que a gente valoriza dentro da empresa, a importância que o cliente tem, um sorriso no rosto, sabe? Nem sempre, Diego, a gente consegue, eu te confesso. Tá no nosso DNA, a gente bate todo dia nesse assunto, né? Do carinho, do sorriso, do bom dia, do boa tarde, do até logo, do volte sempre, coisas básicas, Diego. Coisas básicas. Muitas vezes tu não precisa, cara, faz o básico bem feito, que já tá bom. Um sorriso no rosto, um bom dia, muitas vezes pode mudar o dia da pessoa. Porque nós, as pessoas, o cliente chega lá, Diego, e a gente acaba muitas vezes sendo... a gente é peça importante na vida da pessoa, porque muitas vezes aquele momento da gastronomia, o momento que tu vai lá para comer um doce, para tomar um café, para almoçar, ele tem que ser um momento de paz. Ele tem que ser um momento tranquilo. E nós que somos os profissionais da área que temos que ter essa preocupação. E muitas vezes, Diego, é desde uma música. Muitas vezes é desde a cor que tu pintou o teu ambiente. A pessoa, muitas vezes, ela não vai se dar conta de que aquela parede é de uma cor ou da outra. A pessoa não vai se dar conta que tem uma determinada música tocando e aquela música tem um propósito. Mas nós, como os profissionais da área, nós temos que se preocupar com isso. E por isso que muitas vezes acontece o quê, Diego? Aquela sensação de tu chegar num lugar e tu ter a sensação de ter gostado do lugar e não sabe dizer por quê. Eu não sei dizer, tu pode até perguntar, Diego, pô, tu vai na leiteria e tu gostou, e muitas vezes nem na leiteria, em algum ambiente que tu chegou e gostou, ou não gostou. E muitas vezes tu não sabe nem dizer o porquê. Sim. Sabe? Eu gostei daquilo. Não gostei. E muitas vezes a comida estava boa, mas não gostou. Muitas vezes tá uma música errada, tá uma cor errada do ambiente e tal. É uma soma de coisas que quando a gente vai montar um negócio, a gente tem esse penso até nisso, Diego, de tentar trazer o melhor pro cliente para que ele se sinta bem dentro dos nossos ambientes. Eu tinha um hostel, né? E eu chegava sempre no hostel e a recepcionista estava dormindo. Eu sempre estava dormindo. Aí o que eu fiz? Eu estudei as cores. Eu estava fazendo faculdade na época e eu pintei a parede de laranja. Sim. A guria não conseguia mais dormir, Thiago. Mas a guria estava sempre ansiosa, com fome. Aí, o laranja foi forte, cor. Esse dia eu estava aqui, não sei o que alguém falou. Eu disse, vou pintar essa parede de laranja. Vocês vão ver que vocês vão ficar tudo atucanado aqui dentro. Vai virar um inferno na vida de vocês. Né? Porque a cor realmente ela impacta no ambiente, né? Com certeza, com certeza. E aí, Thiago, vamos lá. Tu foi abrir a leiteria. Aí agora que a gente conta de fechar o nosso rosário. Como é que foi essa decisão de dar adeus a algo? O rosário foi mais ou menos como eu te falei. Aí a gente já tinha, Diego, uma leiteria da Venâncio que estava andando bem, né? Que já tinha uma identidade, que já tinha uma estrutura, né? Afinal, a gente abriu o rosário. A gente fechou o rosário no final de 2019, em novembro de 2019, e eu abri a leiteria em outubro de 2017, então foi 2 anos e 2 meses antes. Então nesses 2 anos eu já tinha uma estrutura da leiteria, a gente já sabia o que era a leiteria. Sim. Porque no começo, Diego, nem nós sabíamos, a gente lançou um projeto, que era a base do expertise que o Thiago tinha, mas a primeira coisa que eu acho que é fundamental no mundo do empreendedorismo é a pessoa entender o que o público aceitou do teu projeto. Porque tem muita gente que abre um projeto e bate, e tem alguns elementos dentro desse projeto que a galera não aceitou. E a gente sempre ficou muito esperto nisso. No entanto, que quando eu abri a leiteria, como eu falei para vocês, eu tinha até a parte de mercado. Sim. E logo eu senti que aquilo não fazia parte do projeto, que as pessoas não entendiam que aquilo fazia parte do projeto, ninguém ia lá por causa do mercado. Sim, sim. Então, automaticamente, a gente tirou fora. E a gente foi se adaptando, o tempo todo se adaptando. Eu acho que isso é o grande segredo, Diego. O grande segredo do nosso mundo da gastronomia é ler o mercado e aprender a se adaptar com cada momento. Cada momento. E a gente fez isso e faz isso o tempo todo. Então, o que acontece? Com 2 anos, a leiteria já tinha uma estrutura. E o rosário, como eu falei, já estava começando a ficar um negócio fora da minha base. Porque eu já tinha vivido esses 8 anos e alguma coisa de rosário, e já estava
namorando, eu já tava casado, na verdade, já tava com a estrutura familiar, e aí a balada já tava tirando um pouco o meu core, tirando um pouco, né, do meu foco. E eu disse, cara, nada mais justo do que eu replicar e botar a segunda leiteria, afinal tá dando certo lá e vamos colocar a segunda leiteria, né? E aí foi esse momento. E Diego, vou te dizer assim aqui, por mais que eu tenho um carinho, no entanto que até hoje o Rosário, só pra você ter noção, eu tenho o Instagram do Rosário até hoje, que tem 20 e poucos mil seguidores lá, tu vê, o Rosário tá 6 anos fechado, tem 20 e poucos mil seguidores lá paradinho, esperando. A gente já pensou várias vezes, pô, vamos usar aquele Instagram e tal pra arrancar, de não, isso é intocável, não toque que um dia ele pode voltar. Num formato diferente, alguma coisa, mas deixa ele ali, entendeu? Talvez não um formato, o Rosário funcionava 6 dias na semana, né? Então, talvez ele volte num formato diferente, uma festa esporádica, vamos ver, isso ainda tá lá, ainda existe isso, entendeu? Uma boa notícia. Aí, vamos lá, daí tu resolve ali, porque eu lembro dessa transição, porque foi a que a gente se conheceu, de tu botar abaixo e construir a leiteria lá na 24. A gente tem 24, né? 24. Sim, 24 de outubro. E eu acho que é um dos lugares mais do caralho da cidade. É um dos lugares mais tristes, assim, porque ali é glamour. Ali tu vai porque tu sabe que tu tá no lugar. Venceu! Na verdade, o que a gente sempre tentou juntar, Diego, dentro dos nossos negócios, tá? O simples e o sofisticado. Ali tu sabe que tu venceu, Thiago. O simples... Eu almocei esse dia também. Venci. Aí o Thiago veio me completar. Venci e conheço o dono. Ali eu acho que tem, Diego, tu vê como é que é as coisas, né? A leiteria, de um modo geral, a gente sempre tenta trazer o simples e o sofisticado. Através da gastronomia, tu vai ver que tem pratos simples, considerados simples, mas bem feito, e pratos mais sofisticados, justamente para dar essa dupla versão. O cara que quer comer um negócio legal, mais bem elaborado, ele pode ir. O cara que quer comer uma coisa simples, ele pode ir também. Se tu vê a loja da 24, tu vê, olha como são as coisas, Diego. Tu acabou de mencionar que a loja da 24, ela é glamour, né? Glamour. Beleza, mas aí o que tu vai dizer num quintal que tem brita? Tu entende essa quebra de... E é justamente... E olha como é maluco, Diego. Olha como é maluco. Aquela brita no quintal da 24, ela aconteceu na pandemia, como uma questão de sobrevivência, onde todo mundo tava com os negócios fechados, e aí quando abria, o pessoal queria negócios abertos, né, que não fosse fechado, aquela coisa toda, e eu simplesmente quebrei aquela parede lateral e pensei, cara, o que eu vou fazer aqui? Eu botei uma carga de brita ali, e eu já tava com um projeto bem mais audacioso, um projeto mais glamuroso, até vamos dizer assim, e só que aí veio a pandemia, aquela coisa toda, abre e fecha, eu botei uma carga de brita ali, umas mesinhas, uns ombrelone, e a casa começou a encher lá. As pessoas queriam a brita, a mesinha e o ombrelone. E aí eu disse, peraí, mas eu tenho um baita projeto aqui, pisos, um baita projeto, piso bacana, aquela coisa toda, e o pessoal não quer aquilo, o pessoal quer a brita. O pessoal quer o rústico, o pessoal quer aquilo. E aí o que acontece, Diego? E aí olha só, tu vê como eu costumo dizer também, Diego, assim, ó, que os meus negócios têm alma. O negócio ele tem que ter ele não pode ser só um sofá caro que tu bota ali, que tu vai ali na loja e compra um sofá caro que o dinheiro compra. Não, o negócio para ele durar, ele tem que ter mais do que isso, ele tem que ter alma, ele tem que ter energia boa, ele tem que ter vida. Aquele quintal da loja da 24, Diego, na pandemia foi nós que fizemos, e quando eu digo nós, não significa eu pagar, eu lixei, eu peguei aqueles galhos, tu olhar aqueles galhos, eu entrei no meio do mato, junto com profissionais, com funcionários meus, e nós cortamos galho e fizemos os lustres. Aqueles lustres não foram comprados numa loja cara. Não foi comprado numa loja cara. Não, aquilo ali nós entramos no meio do mato, achamos galho seco no meio do mato e tivemos a ideia de furar os galhos, pendurar e fazer as luminárias. Artesanal, né? Os balcão da parrilla, os balcão do bar, nós lixamos, nós temos foto, tudo nós, vídeo nós lixando, eu lixando com a lixadeira fazendo o negócio. No meio da pandemia, com os negócios fechados. Digo, a gente apreensivo, não sabia o que ia acontecer. Vamos fechar, vamos ficar mais tempo. O que vai acontecer, entendeu? Aquele tsunami na nossa cabeça, sabe? Praticamente 2 anos apanhando, né, Diego? Sim. Abre, fecha, um monte de funcionário. Futuro, né? 2 anos pagando para trabalhar, Diego. Sabe o que é isso? 2 anos pagando para trabalhar. Todo dia chegava no final do mês, tu tinha que saber quanto tinha que botar na empresa para manter todo mundo, para manter os funcionários, para manter tudo isso. Foi loucura. Só que aquilo
tem alma. Então eu entro naquele quintal e eu olho e digo assim, meu Deus, isso aqui é brita, mas isso aqui não é só brita. E não é à toa que as pessoas adoram estar na brita, a casa até hoje. As pessoas chegam, eu quero quintal. Só que tu vê como ele quebra um negócio que a gente diz, ele é glamuroso. Sim, ele tem, vamos dizer que ele tem o status dele, mas tem coisa simples. Vamos olhar um pouco para frente, porque o cara que é inquieto, que nem tu, que não dormia mais, que no restaurante tinha uma balada, e aí dormia 4 horas, já acabava não dormindo, porque tu é um cara assim, que fica em cima do negócio, que eu sei, tu observa desde o garçom até o teu caixa, e, gente, quer falar com o Thiago, é só ir numa das lojas dele, e ele se divide, tá? Ele consegue ter em todas ao mesmo tempo. Tu tá abrindo a ferro e a ferradura. Esse teu jeito campeiro, acho que o nome casa bem, né? Mais ou menos por isso. Conta um pouco desses projetos aqui. Cara, o ferro nasceu, Diego, assim, ó. Eu sou um cara que eu procuro o tempo todo estar observando o cenário e aproveitando ele da melhor forma. A pandemia nos marcou muito. Ensinou, né? Ensinou muito a pandemia. E na pandemia a gente teve que simplesmente, eu nunca tive nos negócios teleentrega. E eu tive que do nada criar uma teleentrega, um delivery para sobreviver naquele momento, onde a gente criou os box, e é uma realidade da leiteria até hoje, as caixas de box, café da manhã, que a gente tem uma realidade até hoje da pandemia. E o que acontece? Só que aí eu comecei a pensar, digo, cara, será que vai ter outra pandemia? Será que vai ter outra coisa? E aí, afinal, será que vai ter? Só que aí lá na pandemia eu comecei a pensar, eu preciso ter negócios menores e negócios que eu consigo atender o delivery. Eu tenho que atender o delivery. E aí que aconteceu a ideia do ferro de nascer o X, um produto clássico nosso, onde a gente preza por qualidade. Se tu vai olhar, Diego, tipo assim, a pessoa pode até dizer, Thiago, eu não gostei do teu X, por A ou por B, pelo tempero, por isso, por aquilo, tá tudo bem. Agora, tudo que tem de qualidade tá lá dentro daquele X. A gente se propôs, desde o começo do projeto, onde a gente trouxe uma chefe para nos ajudar a criar, por mais que é um X clássico, o X é um produto clássico nosso, sim, mas a gente tentou desde o começo criar, tem os X clássicos, tem alguns mais gourmetizados, como se diz, mas tem todos os X clássicos. E tudo que a gente preza desde o começo foi qualidade. Então o cara pode dizer, eu não gosto por A ou por B, tá tudo bem, mas a qualidade está lá dentro. O que tem de qualidade, filé mignon é filé mignon de verdade, né? Então ele é um X, é um produto clássico, vamos dizer assim, um produto considerado simples? Sim, mas o que tem de melhor tá ali, né? E ele nasceu, o ferro nasceu justamente, Diego, com a intenção de atender muito forte o delivery também, para estar preparado, digo, acontece algum tipo de problema, nós temos alguma carta para jogar, entendeu? E onde é que é o ferro, Thiago? O ferro é na 24 de outubro, do lado da leiteria. Do lado da leiteria. Isso. E a ferradura ela nasceu com 2 propósitos muito claros. Um é dar a possibilidade da pessoa que quer vir comer um X e também comer uma pizza, porque uma coisa que acontece muito, Diego, é o quê? O X, o marido, que é só um exemplo, vamos usar, tá? O marido quer comer X, a mulher não quer comer X. Então nasceu a ferradura, que é pizza. Entende? Então isso acontece muito. Tipo, o cara um vai pro ferro, come lá, outro vai pra ferradura e come pizza. Então ela é uma dobradinha que ficou muito boa. E a ferradura, ela nasceu também. Eu sempre sou um cara, Diego, que eu ajudo muito a galera. Eu olho muito pra galera minha que tá disposta a crescer de verdade. Quem tá disposta a entregar o seu tempo pra crescer. E eu tenho uma galera que trabalha comigo há muito tempo. Então hoje a ferradura, ela nasceu. A ferradura eu tenho o pessoal que são meus sócios, que é a galera que eram meus funcionários e hoje são meus sócios e tocam o negócio. Então são a mão que eu dei para eles. E veja bem, é mérito deles, não é o Thiago que tá ajudando eles. Muito pelo contrário, é mérito deles que sempre trabalharam, se dedicaram e entenderam que não existe crescimento sem uma troca, sem uma entrega do tempo. E eles entenderam isso. Então hoje a ferradura, ela nasceu para justamente dar a possibilidade deles crescerem. E hoje eu tenho sócios que estão lá à frente, tocando e fazendo toda essa engrenagem andar, né? E também na linha do ferro, como se diz, um negócio que atende muito no delivery, né? Interessante, Thiago. Por acaso tu tu já viu alguém que chegou na leiteria para trabalhar no Rosário, no mercado, e tu viu aquele brilho que tu teve lá atrás e disse, esse cara aqui,
eu tô vendo ele o que eu vi em mim e eu vou desenvolver ele. Diego, eu tenho, né? A gente tem vários colaboradores e tudo, Cara, eu tenho uma galera que trabalha comigo que tem isso. Só que eu falo isso, Diego, infelizmente, grande parte das pessoas não estão dispostas a entregar esse tempo que eu falo, entendeu? E cada vez mais, infelizmente, entendeu? Eu sempre tento mostrar pra galera, gente, esse tempo que tá abrindo mão agora, e aproveita enquanto vocês são novos. Arrancam na frente. Porque existe uma visão de algumas pessoas de que, eu sou novo. Eu tenho 20 e poucos anos, mas eu ainda sou novo. Eu tenho muito ainda para esperar. Ainda dá tempo. Eu digo, não, começa antes. Começa mais cedo. Aproveita esse tempo a teu favor para lá na frente tu tá tranquilo e conseguir dar uma base para tua família. E não entende que esse tempo que tu tá abrindo mão para estar com a tua família agora, pro teu lazer agora, não entende, e para focar na empresa, não entende que isso é ruim. Não. Entende que isso é bom, que esse vai ser o trampolim, que esse vai ser a mola propulsora para te crescer e conseguir proporcionar uma vida boa para tua família. O trabalho, ele não pode ser um inimigo da família. Tu não pode entender que o trabalho é um inimigo. Tu vai trabalhar, tu vai te dedicar muitas horas ao trabalho e tu não tá vivendo para tua família. Não pode ser vista dessa forma. Isso é a minha forma de pensar. Veja bem, tá, Diego? Não é uma ele não é, eu não tô falando aqui como dono da verdade, tô falando como eu penso. Eu vejo que o trabalho, ele tem que ser, ele tem que andar na paralelo com a tua família, ele tem que estar na paralelo e ele tem que é um aliado. O trabalho é um aliado da tua família. Tu tá abrindo mão agora, muitas vezes, de ter um momento com a tua família, de ter um momento de lazer a mais. E veja bem, eu não tô dizendo que não é para viver com a família, não. Não ter lazer, tem que ter o lazer, tem que viver com a família, mas tem que ter muito trabalho. O trabalho tem que estar presente o tempo todo, tem que entender, e eu sempre entendi que o trabalho, ele é o que vai dar o sustento à tua família, é o que vai dar uma vida digna para tua família, é o que vai proporcionar coisas boas para tua família. E não coisa ruim. Entendeu? Como algumas pessoas, não, tá trabalhando demais, não tem tempo para isso, sabe? Então, para mim, sempre foi muito presente o trabalho como primeiro lugar. E assim, né, Thiago, a última vez que a gente se encontrou, assim, eu acho que foi ali no Cais, ali no Paleta. No Paleta. A gente trocou uma ideia rapidinho ali. Acredito que tu tava muito requisitado ali, né? E tu acaba virando case, tu acaba virando o cara que empreende, que gera receita, que gera, desenvolve pessoas. Eu sei o quanto tu investe em treinamento de pessoas, eu sei, porque eu já vi. Quando a gente chega nesse nível, não é qualquer barco que balança que vai nos derrubar. Tu passou por uma enchente, tu estava desenvolvendo um processo de enchente também, e foi impactado, que toda a cidade foi. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso também, né? Tu estava com planos. Tem água no chopp, literalmente. Água no chopp, piada com outro convidado. Água no chopp. Eu não tinha escutado esse termo, mas foi água no chopp, foi água na carne, foi água nas tortas, foi água em tudo, na real, né? Eu tinha um projeto, Diego, um projeto de expansão da marca Leiteria através da Leiteria Express, modelos menores, que a gente poderia pulverizar mais fácil a marca, né? E a gente criou uma central de produção lá em Canoas, né? E a gente estava há 40 dias trabalhando. Um negócio que a gente fez assim com todo amor e carinho, tudo conforme manda o figurino, vamos dizer assim. Fazia 40 dias que a gente estava operando e veio a enchente, né? Levou tudo por água abaixo, né? Então a gente tinha as câmaras frias gigantes, com carne, com tudo, né? Toda a produção das tortas eram lá, toda a produção das carnes que vem para as lojas eram lá. Foi um centro de distribuição mesmo. Mais top, um centro de distribuição top com tudo climatizado, um negócio lindo. Fazia 40 dias que a gente estava operando e veio a enchente, levou tudo, né? Então ficou 30 dias abaixo d'água lá o nosso negócio, e depois que acabou que parou a enchente, a gente voltou para lá, eu reconstruí tudo de novo, só que não tinha mais clima, né, Diego? Não tinha mais clima, assim, aquilo tava muito forte na minha memória, assim, eu digo, não, essa página eu preciso virar, sabe? Aí eu trouxe a produção, sofre, né? Eu trouxe a produção de volta para as lojas e disse, cara, essa página, isso não faz mais parte do meu não é por aqui, esse caminho eu não quero construir através desse lugar, eu quero virar essa página e bola pra frente. Sim. Vamos assimilar esse prejuízo todo, essa derrota, vamos dizer assim, bola pra frente, porque eu acho que a vida do empreendedor, do empresário, ele é acertar mais do que errar, né? Mas o erro, ele vai acontecer, o tombo vai acontecer mais cedo ou mais tarde, e para nós, a gente, né,
tenta tirar o maior proveito possível, né? Mas aí eu acabei vendendo, né? Vendendo para uma outra empresa, e o pessoal continuou produzindo lá, estão indo super bem, coisa boa. Foi um projeto que a gente fez com muito amor e carinho, só que, né, devido a tudo isso, a gente acabou optando por virar essa parte. Que eu mais errei do que acertei, tá, Thiago? Mas as que eu acertei foram as que apareceram. Então tá tudo certo, né? Eu dava com uma pessoa e dizia assim: nossa, tu conta tuas derrotas para todo mundo. Eu disse, mas as vitórias todo mundo tá vendo, as derrotas que nos ensinam é recalcular a rota. Né, Thiago? Tu recalculou uma rota ali. E são muitas, né, Diego? São muitas. A vida do empresário, ela é se reinventar o tempo todo, assimilar os erros e bola que segue, né? Não tem como ser diferente, né? Sim. E para nós, ainda no nosso ramo, atingido 2 anos praticamente por uma pandemia, e aí 2020, 2021, 2022 começou a recuperar, 2023 tivemos um ano bom, aí 2024 vem a todo esse tsunami, né, que foi um ano que a gente pagou para trabalhar, o 24 pagou para trabalhar, porque o prejuízo foi tão grande, que foi pago, né, se for fazer um levantamento, uma base do ano todo, tu pagou para trabalhar, a gente pagou para trabalhar, né. Sim, mas aí, Thiago, aquele negócio, né, aí acho que vem a nossa força do Rio Grande do Sul, do gaúcho, porque tu é um cara do interior, beleza, caiu do cavalo, levanta e vamos de novo. Embora. Porque é importante isso, Thiago. Tu é um cara que eu admiro muito, porque tu é um cara que não nega ajuda a quem te procura, tu não nega trabalho a quem te procura, e tu está sempre com projetos novos, né? Agora eu vou dar uma acalmada também, porque eu mereço viver um pouco. Mas esse platô que tu atingiu é diferente, tu é um cara diferenciado. Tu faz muito pela cidade, pelo estado. Eu queria te agradecer, inclusive, muitas coisas que tu faz pelos outros, que tu não quer o protagonismo daquilo, tu faz por fazer. E eu sei, e é uma coisa que só tu sabe. Queria que tu deixasse um recado pra turma aqui, estamos chegando no final, foi um papo incrível, espero que tenha gostado também, né, porque eu te liguei e disse, vou lá, aqui, ó, não, ó, bota 11 horas que de manhã eu vou estar com a minha filha. Olha, Diegão, eu que agradeço muito aí por poder estar aí junto com vocês. Aqui, tá? Eu queria parabenizar vocês aí, porque eu também vi o Porto Alegre 24 horas decolar, né, e ser a potência que é hoje, né, então, cara, não existe estar na realidade que vocês estão hoje sem ter muito trabalho por trás, né, Diego? Então, parabéns para vocês todos, tá, pelo excelente trabalho, pela cobertura toda que fizeram aí da enchente mesmo, né, informando aí essa galera toda. Então, parabéns a vocês, e eu fico extremamente lisonjeado de poder fazer parte disso, né? E o que eu falo como empreendedor, né, Diego, eu sou um fã do empreendedorismo, eu vivo, né, as empresas, eu respiro empreendedorismo, eu sou o maior incentivador das pessoas empreenderem, das pessoas verem através do empreendedorismo um futuro melhor, uma qualidade para a família. Então eu sou um incentivador. E também deixo claro, né, digo para as pessoas que forem pensar em empreender, entram para rachar, entram dando melhor, entram dando sangue, não desiste, porque a maré vai te jogar para fora. A maré, principalmente quando tu tá começando, as dificuldades vão ser gigantes, os problemas vão ser gigantes. Não desista, não desista, não desista. Vai dar vontade de desistir. Vai chegar aquele dia que vai dizer, não quero mais, o meu amigo tá na praia, eu tô aqui trabalhando que nem um doido, o fulano de tal tá com a família dele, eu tô aqui trabalhando com... Mas é assim. Somente crescem as pessoas que realmente estão dispostas a entregar o seu tempo para fazer com que os projetos vão adiante, né? E agradeço aí, gente, agradeço a todos vocês, com certeza foi extremamente gratificante, né, tá aí batendo esse papo com vocês aí, com todos os telespectadores aí, os ouvintes. Internautas, tudo, né? A produção hoje foi da Meme, tá aqui com a gente, aqui com a Fernanda, a parte técnica com a Paim, oi, Paim. Isso aí. Gente, voltamos semana que vem, tivemos uma grande aula. Você que quer acompanhar, nós estamos no Spotify, estamos nas redes sociais. Isso aqui, gente, não é uma entrevista, é uma aula. É um cara que tem muito para ensinar. Você que está acompanhando pode ter certeza que vai tirar muitas ideias legais. Planejamento que esse cara fez, execução, porque não existe. Tu pode planejar, mas tem que executar. Porque senão tu vai ficar sempre no planejamento, vai esperar o tempo passar, né, Thiago? É isso, né?
Diegão, eu só vou fazer para finalizar. Claro. É exatamente isso. Empreender significa muitas vezes trocar o pneu do carro andando. Porque muitas vezes o projeto tu vai adequar ele com o andar da carruagem. Não espera muitas vezes para empreender esperando que o projeto vai estar completamente pronto. Não. Age. A ação, grande parte dos grandes projetos acabam morrendo no papel por não ter ação. Por ficar somente no papel. Tem que ter ação. Tem que ter o planejamento, tem que analisar, mas tem que agir também. E aí depois tu analisa, isso deu certo, isso deu errado, corrige os erros, fortalece os acertos e bola pra frente. Então tá, estamos encerrando aqui, voltamos semana que vem com mais Checkmate.